E aí, amigos, estamos de volta aqui. Vamos fazer a continuação do vídeo anterior que a gente falou sobre línguas, né? Línguas de nações. A gente viu vários versos lá no Antigo Testamento, todos os versos falando de línguas, e a gente viu claramente que os versos que falavam em línguas estavam se referindo a línguas de nações, idiomas. Então a gente vai ver então aqui no Novo Testamento e vamos ver em detalhes, vou usar também vários versos no Novo Testamento falando de línguas, e vamos ver o que esses versos falam, se é línguas de anjos, língua de outro mundo, ou é língua de nações. Vamos ver aqui, vamos ver se é idiomas ou é língua de anjos, que aqui a gente vai estudar no Novo Testamento. Vamos ver aqui, ó. Primeiro verso que a gente vai analisar está aqui no livro de Marcos, né? Estamos aqui no livro de Marcos, o último capítulo do livro de Marcos, capítulo 16, a gente vai ler aqui o versículo 17. Aqui é Jesus falando, né, para os discípulos. Então vamos olhar aqui, ó, versículo 17, diz assim, ó. Deixa eu dar um zoom aqui para ficar melhor a visualização. Aqui. Vamos lá então, aqui diz assim, ó. Estes sinais hão de acompanhar aqueles que creem. Em meu nome expelirão demônios e falarão novas línguas, tá? Falarão novas línguas. Todos os versos que a gente viu no Antigo Testamento, quando se tratava de línguas, estava se referindo a línguas de nações, idiomas. Por que então Jesus diria que vocês vão falar agora línguas de anjos? Com qual objetivo os discípulos iriam falar em línguas de anjos? Com qual objetivo? Se as outras pessoas não vão entender, e se nem as pessoas que estão falando entenderão. Por que então Jesus falou que as pessoas iam falar novas línguas? Que novas línguas são essas? Eu sou brasileiro e falo português. Se eu aprender o idioma de italiano, para mim, essa língua para mim é o quê? É nova, é uma nova língua, tá? Então, novas línguas que Jesus está se referindo aqui são idiomas. Por quê? Por que era necessário o discípulo de Jesus falar em novos idiomas? Porque Jesus queria que a mensagem, a palavra de Deus, fosse anunciada em todas as nações, e para isso teria que falar outros idiomas. Já pensou se os discípulos, vamos supor que o Brasil já existia na época dos discípulos. O discípulo falava em grego, né? Grego, aramaico, né? Hebraico. Se eles viessem aqui para o Brasil e começassem a pregar o evangelho para as pessoas aqui do Brasil falando em hebraico, como é que as pessoas iam sentir a presença do Espírito Santo? Como é que eles iam entender a mensagem se eles estavam falando em outro idioma, se os brasileiros falam português? Entende o que eu quero dizer? Então, Jesus estava falando aqui de línguas, mas é língua de nações, porque o objetivo era o quê? Pregar o evangelho a todas as nações. Então vamos analisar direitinho aqui o capítulo 2 do livro de Atos, tá? Atos capítulo 2, versículo 3. A gente vai analisar direitinho, porque ali é uns pontos onde muitas pessoas têm uma interpretação errada sobre o capítulo 2 do livro de Atos. Então a gente vai analisar direitinho, verso por verso, e vamos ver o que a Bíblia realmente está dizendo a respeito de línguas. Vamos lá em Atos capítulo 2, versículo 3. Estamos aqui no livro de Atos, capítulo 2, versículo 3. A gente vai ler aqui a partir do versículo 1, tá? A descida do Espírito Santo. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som como de um vento impetuoso e encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceu distribuídos entre eles línguas como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem, tá? Todas as vezes que você estudar na Bíblia, meus irmãos, e ver essa palavra línguas, está se referindo a línguas de nações, línguas, idiomas, e não línguas de anjos, tá? Vamos ver mais aqui embaixo.
Versículo 6 diz assim, ó, o dom de línguas. Ora, estava habitando em Jerusalém, presta bem atenção nos versos que eu vou ler agora, para você entender claramente do que se trata o texto, o contexto, tá? De cada verso aqui. Ora, estava habitando em Jerusalém judeus, certo? Homens piedosos, e o interessante está aqui, ó, vindo de todas as nações debaixo do céu. Lembra quando a gente lia no Antigo Testamento, quando se tratava em língua, sempre tinha essas palavras aqui, ó, essa palavra aqui, ó, às vezes aparecia muitas vezes, línguas, nações, sempre essas duas palavras não estavam junto, você lembra? Se você não lembra, volta no vídeo lá e dá uma analisada para você ver. Os versos que a gente viu, sempre tinha essa palavra línguas e nações. Então, ora estava habitando em Jerusalém, judeus, homem piedoso, vindos de todas as nações debaixo do céu. Então, judeus que vinham de todas as nações, ou seja, judeus que falavam em outros idiomas, vieram para Jerusalém. Quando, pois, se fez ouvir aquela voz, afluiu a multidão que se possuiu de perplexidade, porquanto, olha os detalhes agora, ó, presta atenção, que eram judeus, vindo de outras nações que falam outros idiomas, tá? E o que acontece? Quando, pois, se fez ouvir aquela voz, afluiu a multidão que se possuiu de perplexidade, porquanto cada um dessas pessoas que vinham de outros lugares, cada um os ouvia falar na sua própria língua. Quando os discípulos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em línguas de nações, essas pessoas que vieram para Jerusalém, que era de outras nações, estavam todos entendendo a mensagem de Deus na sua própria língua materna. Os discípulos estavam falando idiomas que essas pessoas chegaram lá, que eram de outras nações, então eles estavam entendendo a mensagem, porque os discípulos, estavam falando os idiomas dessas pessoas que vieram de outras nações, tá? Vamos ver mais aqui, ó, mais à frente aqui, ó. Estavam, pois, atônitos e se admiravam, dizendo, vede, não são porventuras galileus? Todos esses que estão falando, eles admiraram, porque eles eram de Jerusalém, galileus, certo? Falavam um idioma grego ou hebraico, aramaico, e eles estavam admirados. Como é que esse povo que é galileu está falando o nosso idioma? Presta atenção no que está dizendo no versículo 8. Diz assim, ó, e como os ouvimos falar, cada um em nossa própria língua materna. Como que esses discípulos que não falam o nosso idioma, como é que eles estão falando o nosso idioma? Como é que eu estou entendendo o idioma que eles estão falando? Então, o objetivo do derramamento do Espírito Santo sobre os discípulos é para que eles pudessem pregar em todos os lugares, todos os países que eles fossem, o Espírito Santo dava o dom para eles falar o idioma do país que eles estavam. Então, o objetivo principal de falar em línguas é o objetivo de pregar o evangelho para as pessoas entenderem a mensagem de Deus, não importa qual país eles estejam. O Espírito Santo dava o dom para a pessoa falar o idioma do lugar que eles estavam. E como os ouvimos falar cada um em nossa própria língua materna, aí ele diz, ó, somos partos de um lugar, medos, alamitas, todos aqui é de um lugar diferente, cada um falava uma língua diferente, elamitas e os naturais da Macedônia, Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, Porto e Ásia. Todos esses lugares falavam um idioma diferente. E os discípulos, cheios do Espírito Santo, estavam falando os idiomas dessas pessoas aqui, tá? Da Frígia, da Panfilha, do Egito, até gente dos egípcios estavam no meio. E das regiões da Líbia, nas imediações de Cirene e romanos que aqui residem. Tá vendo aqui? Está se referindo a idioma, gente. Está se referindo a idioma dessas pessoas. Vamos deixar a Bíblia sempre explicando, ó. Tanto judeus como prosélitos, cretenses e arábios. Como os ouvimos falar em nossas próprias línguas as grandezas de Deus? O objetivo do dom de línguas, irmãos, é o dom de falar em idiomas de outras nações. Com qual objetivo? Falar das grandezas de Deus. Como é que, vamos supor, você que está aí, você vai para a sua igreja. Você não fala italiano, tá? Vou colocar uma língua mais difícil. Você não fala chinês,
tá? Você não entende nada de chinês, ninguém da tua igreja entende de chinês. Vamos lá que chega um pastor chinês e começa a falar chinês na igreja. Vai ter alguma edificação para a igreja uma pessoa chegar e falando um idioma chinês na tua igreja? Vai ter alguma edificação, as pessoas vão entender? Não. Então o objetivo é o quê? Eles falarem na língua que você entende. O objetivo da mensagem é essa, falar o idioma das pessoas para elas entenderem a mensagem de Deus. Vamos lá, vamos mais para frente. Tem muita coisa aqui, ó. Capítulo 10, versículo 46, do mesmo livro de Atos. Capítulo 10, versículo 46. Vamos lá. Aqui é o capítulo 10, versículo 46, bem aqui embaixo. Olha só que diz assim, ó. O Espírito Santo desce sobre os gentios. Ainda Pedro falava estas coisas quando caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam a palavra. E os fiéis que eram da circuncisão, que vieram com Pedro, admiraram-se, porque também sobre os gentios foi derramado o dom do Espírito Santo, pois os ouviam falando em línguas e engrandecendo a Deus. Então perguntou Pedro: porventura pode alguém recusar a água para que não sejam batizados estes que, assim como nós, receberam o Espírito Santo? Até sobre os gentios estava sendo derramado o Espírito Santo, e o que acontecia com os gentios também? Eles falavam em línguas. Que línguas são essas, irmãos? Que línguas são essas que a Bíblia tem apresentado até aqui? Línguas, idiomas, porque o objetivo era o quê? Pregar o evangelho a todas as nações. Vamos lá no capítulo 14, versículo 11. Aqui temos mais coisas interessantes. Presta bem atenção nos detalhes aqui, ó. Eu vou ler aqui dentro do contexto até aqui, ó. Em Listra, costumava estar sentado certo homem aleijado, paralítico, desde o seu nascimento, o qual jamais pudera andar. Esse homem ouviu falar Paulo, que, fixando nele os olhos e vendo que possuía fé para ser curado, disse-lhes em alta voz: apruma-te direito sobre os pés. Ele saltou e andava. Presta agora atenção nesse detalhe aqui, ó. Nesse versículo 11, diz assim, ó: quando as multidões viram o que Paulo fizera, gritaram em língua, que língua? Licaônica, um idioma licaônica, tá vendo? Língua licaônica, já tá decifrando aqui, ó, que língua que tá se referindo todos esses versos aí, língua licaônica. Idiomas, quando você vê línguas, está se referindo a idiomas. E aqui nesse caso aqui já está falando que idioma é, ó, licaônica. Dizendo os deuses em forma de homens baixaram até nós. Tá vendo os detalhes, meus irmãos? Tá vendo os detalhes, Deus falando aqui? Todos esses versos que você vê dentro da Bíblia, quando se trata de língua, está se referindo a idiomas, tá? Vamos ver outro verso aqui. Vamos ver aqui no capítulo 19, versículo 6. Aqui no capítulo 19, versículo 6, está aqui, ó. Impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo, e tanto falavam em línguas como profetizavam. Vamos voltar aí para o mesmo capítulo que a gente está, mesmo versículo, e lá tem uma informação que vai levar a outra informação. Vamos voltar lá. Aqui, ó, a gente viu aqui, ó, no capítulo 19, versículo 6. Agora a gente vai aqui no capítulo 21, versículo 40. Vamos dar uma olhadinha lá. Aqui 21 está do outro lado, aqui nós estamos no versículo 40. Olha, mais uma vez falando que a língua está se referindo a idiomas. Presta atenção, ó. Obtida a permissão, Paulo, em pé na escada, fez com a mão sinal ao povo. Fez-se grande silêncio, e ele, Paulo, falou em quê? Em língua, presta atenção, língua, que língua? Hebraica, dizendo, e aí ele diz, então, Paulo falou em língua hebraica, que não está falando língua de anjos, língua, idiomas, que idioma era? Hebraico, tá vendo? Claramente a Bíblia falando que quando se trata de língua, está se referindo à língua de idiomas. Vamos ver mais um verso? Diz assim, ó, capítulo 22, versículo 2. Quando ouviram que eles falavam em língua hebraica, mais uma vez, guardaram ainda maior silêncio e continuou. Tá vendo aí claramente a Bíblia ensinando, mostrando. Por isso, irmãos,
a gente tem que estudar a Bíblia desse jeitinho aqui se a gente quiser tirar nossas dúvidas a respeito da palavra de Deus, tá? Temos que estudar verso por verso e deixar a própria Bíblia interpretar. Ah, meu irmão, mas eu aprendi na minha igreja que o que você está falando aí não está de acordo. Eu aprendi na igreja que é as línguas dos anjos. As línguas que a gente fala na igreja que é a língua dos anjos. Irmão, eu entendo a sua sinceridade, mas o que a Bíblia está ensinando aqui é que quando se trata de língua, no Velho Testamento ou no Novo Testamento, está se referindo à língua idioma. Você está vendo claramente todos os versos aí que está se tratando de língua de idiomas, língua de nações, tá? Vamos ver mais um verso? Está aqui, ó, no capítulo 26, versículo 14. Estamos no capítulo 26, o versículo 14, tá aqui, ó. Diz assim, ó: E caindo todos nós por terra, ouvi uma voz que falava em língua hebraica. Que dizia o quê? Jesus falando com Saulo, ó. Jesus usou a língua, que língua para falar com Saulo? A língua hebraica. Olha só. Saulo, Saulo, por que me persegues? Dura coisa é recalcitrares contra os aguilhões. Próprio Jesus usou a língua hebraica para falar com Saulo, certo? Então vamos lá. Vamos mais informações. Aqui, ó. Tá em 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 10. Vamos dar uma olhadinha. Então aqui 1 Coríntios, capítulo 12, tá? Aqui, ó, capítulo 12, versículo 10. Olha só o que diz aqui, ó. A outro, operação de milagres. Aqui está se referindo aqui, ó. Preste atenção o que está no título. Acerca de dons espirituais. Aqui você vai ver os dons espirituais, o dom que o Espírito dá para as pessoas. Aí aqui tem uma lista de dons. E aqui, ó, a outro, operação de milagres, que é o dom de milagres. A outro, profecia. A outro, discernimento de espíritos. A variedade de línguas e a outra, capacidade de interpretá-las. Tá vendo aqui, irmãos? Tá falando de línguas. Que línguas são essas? Línguas idiomas. Não vem com essa dizer que é língua de outro mundo, que não é não, tá? Aqui é línguas de idiomas. Ah, mas aí tá falando da capacidade de interpretar, que precisa outra pessoa para interpretar. É lógico, irmão. Você sai do Brasil aqui, você não fala, vamos supor, você não fala inglês. Se você chega lá nos Estados Unidos, você vai precisar de quê para se comunicar lá? Você vai precisar de alguém, um intérprete, né? Uma pessoa que vai interpretar o que as pessoas que estão falando inglês vai interpretar para você o que ela está querendo dizer no seu idioma, para que você possa entender. Hoje a tecnologia tem facilidade, tem até aplicativos agora que você fala no idioma e ele traduz para o idioma que você quer. Então, precisa de alguém interpretar. Se alguém vem aqui no Brasil, um pastor, vem lá dos Estados Unidos, vem pregar aqui no Brasil para os brasileiros, precisa de uma pessoa para interpretar, para a gente entender, não é? Então, precisa de alguém para interpretar o idioma para que a mensagem chegue até nós, tá bom? O objetivo é o quê? É a mensagem de Deus. Só vai entender a mensagem se falar no idioma da pessoa. Vamos olhar aqui o versículo 28 agora. 28, tá aqui embaixo. Diz assim, ó. Diz assim: a uns estabeleceu Deus na igreja, primeiramente apóstolo, em segundo lugar profetas, em terceiro lugar mestres, depois operadores de milagres, depois dom de curar, socorros, governos e variedade de línguas, variedade de idiomas, tá? E vamos ver, versículo 30, né? Tá aqui do lado, versículo 30, tá aqui em cima. Diz assim, ó. Profetas são todos mestres ou operadores de milagres? Têm todos dom de curar? Falam todos em outras línguas? Interpretam-nas todos? Que são perguntas, certo? Vamos aqui no capítulo 13, versículo 1. Vamos lá, presta atenção agora. Aqui, ó, capítulo 13, versículo 1. Diz assim, ó. Aí muita gente usa esse verso aqui, tá? Muita gente usa esse verso aí para dizer que as línguas que são faladas hoje são línguas de anjos. Tá, mas vamos ver. Ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como o bronze que soa ou como o símbolo que retine. Tá, qual que é as línguas dos anjos, irmãos?
Como eu falei no outro vídeo, e tem aqui, ó, se você quiser dar uma olhadinha lá, ver qual que é a língua dos anjos, você vem aqui, ó, no livro de Gênesis, no capítulo 16, versículo 9, e você vai ver qual foi o idioma que os anjos usaram para falar com Abraão, tá? Você vai ver qual que é as línguas dos anjos, certo? Por isso que Paulo fala, ainda que eu falo a língua dos anjos, os anjos podem falar qualquer idioma aqui do Brasil, do mundo, tá? Não tem dificuldade. Ainda que eu fale todas as línguas que os anjos falam, se eu não tiver amor, e o ponto principal aqui é o amor desse texto, tá? Não está se referindo a línguas dos anjos. Mas vamos lá. Capítulo 14, versículo 2, tá aqui embaixo. Agora que as coisas vão começar a esquentar. Muita gente usa alguns versos que eu vou falar agora aqui, ó. Por isso que a gente tem que ter sabedoria e pedir discernimento ao Espírito Santo para a gente entender os textos bíblicos. Por isso que tem que estudar. Fazer igual Jesus falou, examinar as escrituras. Presta atenção, temos que examinar a Bíblia do jeito que a gente está fazendo aqui, ó, verso por verso, que se trata do mesmo assunto, para a gente entender. Vamos lá, ó. Aqui, ó. O dom de profecia é superior ao de línguas. Um dom de profecia é superior ao dom de línguas. O dom de você falar em idiomas, tá? Vamos lá, ó. Segue o amor e procurai com zelo os dons espirituais, mas principalmente que profetizeis. Pois quem fala em outra língua não fala a homens, senão a Deus, visto que ninguém o entende, e em espírito fala mistério. Muita gente vai usar esse verso aqui. Ó, irmão, tá vendo? Os dons que a gente tem hoje, do dom do Espírito Santo, que falamos em novas línguas, é algo mistério, algo misterioso. Ninguém entende, é só Deus que entende. Tá, vamos analisar. Deixa os textos bíblicos. Como a gente viu até agora, todos os textos bíblicos, todos, do Novo Testamento, do Velho Testamento até aqui, todos a gente tá vendo que tá se retratando de idiomas. E porque aqui vai da água pro vinho já muda, já não tá falando de idiomas, já tá falando de línguas de anjos, de línguas que ninguém entende, isso e aquilo. Vamos ler o que a Bíblia está querendo dizer? Quem fala em outra língua não fala homens. O que ele está querendo? Vamos passo a passo. O que ele está querendo dizer com isso? Se eu vou na igreja, se eu vou lá nos Estados Unidos, ninguém lá na igreja de lá vai falar o português, e eu começo a falar em português para eles, se eles falam inglês, o que eles vão entender? Nada, irmãos. Eles não falam o meu idioma. Se eu chegar lá e falar, eles não vão entender nada, certo? E aí, Deus entende o que eu estou falando lá, se eu estiver falando, com toda sinceridade, pregando o evangelho lá, com todo o coração, as pessoas não vão entender, mas Deus vai entender o que eu estou falando? Sim, porque Deus fala todos os idiomas, certo? Aí aqui, ó, por isso que diz assim, ó, pois quem fala em outra língua não fala a homem, senão a Deus. É o que eu estou falando, que eu estou falando claramente para vocês. Se eu conversar com uma pessoa que não fala o meu idioma, a pessoa não vai entender, mas Deus vai entender o que eu estou falando. Visto que ninguém o entende. É como eu estou falando, o pastor vai na tua igreja, um chinês, fala lá dentro da igreja uma mensagem linda que para ele é perfeita. Deus usou ele perfeitamente. Mas quem de vocês vai entender? Ninguém vai entender, visto que ninguém o entende. E em espírito fala mistérios. É lógico que é mistério. Alguém chega e fala um outro idioma para mim é um mistério, que eu não vou entender o que ele está dizendo. Em momento nenhum a Bíblia está falando de uma língua de outro mundo, língua de anjos. Você está vendo claramente o que a Bíblia está ensinando? Vamos mais para frente. Mistérios. Se você quiser dar uma olhadinha o que é mistérios, vem cá em Lucas capítulo 8, versículo 10. Eu já coloquei até ali, ó. Destaquei ali. Se você quiser dar uma curiosidade lá e dar uma olhada. O que fala em outra língua a si mesmo se edifica. Sim ou não, irmão? Se a pessoa vem pregar aqui e falar na língua dele, e ele está entendendo o que ele está dizendo, aí ele vai ser edificado para ele, porque ele entende o que ele mesmo está dizendo. Tá vendo aqui, ó? O que fala em outra língua a si mesmo se edifica, porque ele sabe o que ele está dizendo. Então, o que acontece? Se na igreja hoje as pessoas falam uma língua, sendo que ele mesmo não está entendendo nada. Ah, irmão, mas tem pessoas que interpretam. Meu irmão, para alguém pregar um idioma, precisa de outra pessoa para ir interpretando, traduzindo para o povo, porque seria muito, mas muito cansativo uma pessoa pregar num idioma e depois ele mesmo interpretar, dizer, ó, gente, eu estou falando isso. Não, irmão, precisa de alguém para não ser muito cansativo.
É nesse sentido aqui. Então, quem fala em outra língua, assim mesmo se edifica. Porque ele está entendendo o que ele está falando. Aí você chega na igreja, a pessoa está falando um idioma, uma língua lá, que é bem estranha mesmo, que ninguém entende. E não vai ser edificado nem ele, nem as pessoas que estão ali. Porque ninguém está entendendo. Ah, mas tem algumas pessoas que interpretam. Gente. Estude a Bíblia. Não caia na conversa de gente. Estude a palavra de Deus. Esse é o nosso manual de vida. Estude a palavra de Deus para não ser enganado. Aí o que Paulo continua falando aqui? Ó? Aqui diz assim, ó, eu quisera que vós todos falasseis em outras... Presta atenção. Lembrando que Paulo, você viu ali mais atrás que Paulo falou em outros idiomas, certo? Eu quisera que vocês falassem em outras línguas, muito mais, porém, que profetizasseis. Pois quem profetiza é superior ao que fala em outras línguas, em outros idiomas, salvo se as interpretar, para que a igreja receba edificação. Tá vendo aí? Que o objetivo é edificar a igreja. Você falando em outro idioma, só vai edificar se a pessoa tiver alguém para interpretar. Tá vendo aqui claramente? Se você chegar na igreja e falar em outra língua, precisa de alguém para interpretar, para edificar a igreja, para que a igreja seja edificada. Certo? Agora, porém, irmãos, se eu for ter convosco, preste atenção agora no detalhe que ele diz, ó. Agora, porém, irmãos, se eu for ter convosco, é igual eu estava dando um exemplo agora, ó. Se eu vou ter convosco falando em outra língua, em outro idioma, em que vos aproveitaria? O que vocês vão aproveitar se alguém chegasse falando em chinês na tua igreja? Não ia aproveitar de nada, é o que Paulo está dizendo, ó. Se eu for ter convosco falando em outra língua, outro idioma, em que vos aproveitarei? Se vós não falar por meio de revelação, ou de ciência, ou de profecia, ou de doutrina. Se eu não falasse no idioma de vocês, que aproveitaria toda a mensagem. Vamos mais embaixo aqui, ó, versículo 9. Assim vós, se com a língua não disserdes palavras compreensíveis, como se entenderá o que dizeis? Porque estareis como as falasseis ao vento. Entende aí o que ele está querendo dizer? Assim vós, se com a língua, se você estiver falando um idioma, se não disserdes palavras compreensíveis, se você não falar uma palavra, o idioma das pessoas, algo que as pessoas compreendem, como se entenderá o que dizeis? É como se você estivesse falando ao ar, estivesse falando ao vento. Porque não vai adiantar nada você chegar numa igreja falando outro idioma que as pessoas não entendem. Você vai perder o seu tempo. Você vai edificar a si mesmo. Mas as outras pessoas que vão estar ouvindo não vão ser edificadas, porque não vão entender o seu idioma. Entende? Vamos lá. Aqui embaixo, ó. Pelo que o que fala em outra língua deverá orar para que possa interpretar. Tá vendo que precisa de um intérprete quando você fala um idioma diferente? Tem que ter interpretação para que a igreja seja edificada. Mas é língua e idioma de outras nações, tá? Dou graças a Deus porque fala em outras línguas mais do que todos vocês. Que línguas é que ele está falando, meus irmãos? Todos os versos que a gente tem lido até agora. É línguas e idiomas. Paulo falava mais línguas do que as outras pessoas. É língua de idioma, ele falava outros idiomas. Contudo, prefiro falar na igreja 5 palavras com meu entendimento. Prefiro falar na igreja uma palavra que vocês, na língua de vocês, para instruir outros, ao falar 10.000 palavras em outras línguas. Entende? Ele está dizendo, prefiro falar 5 palavras no idioma de vocês, para edificar vocês, do que eu falar 10.000 palavras em outro idioma, que vocês não vão entender nada. Então é nesse sentido aqui que a Bíblia ela tem apresentado. Irmãos, o vídeo já está bem longo, já tem meia hora já. Aí eu não sei se eu continuo o vídeo não, porque senão vai ficar muito cansativo para vocês. Então vão ter que ter a parte 3, tá? Vai ter que ter a parte 3. Então é isso aí, meus irmãos. Se você entendeu até agora, se não entendeu a mensagem até agora, se você quer da igreja pentecostal, eu entendo a sua sinceridade, mas é a Bíblia, irmãos, é a palavra de Deus, não tem outra. É o nosso meio de comunicação de Deus conosco. Aqui é a palavra de Deus. Jesus falou, examinai as escrituras,
porque julgais ter nelas a vida eterna. E o Deus quer, Jesus quer que a gente faça é estudar desse jeito aqui, ó, pegando versículo por versículo que fala do mesmo assunto para a gente ter uma boa compreensão, tá? Que Deus abençoe vocês, sua família. Peça orientação ao Espírito Santo. Assista o vídeo de novo se você não entendeu. Assista e peça que o Espírito Santo abra os seus olhos para você entender a palavra de Deus. Então, deixa o like e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.